Amém. Boa noite, Lagoinha. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Amém? Vamos lá então, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com você um tema que eu penso ser bem importante para todos nós: o poder dos conselhos na vida cristã. E para falar do poder dos conselhos na vida cristã, peço que você tenha um pouquinho de paciência. A gente vai ler alguns textos. Vamos começar com Jó 33 e o versículo 14. Por que falar de conselhos, irmãos? Porque com certeza um dia você precisou se aconselhar com alguém. Porque com certeza um dia você vai precisar aconselhar alguém. E Jó 33, 14 começa nos dizendo: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Eu quero começar aqui, irmãos, com essa introdução. A Bíblia diz, irmãos, aqui o contexto é os amigos de Jó falando com ele. Mas você entende que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Então que você esteja com o teu coração aberto essa noite, que você esteja atento para ouvir o que Deus vai falar com você, porque Deus fala. Quando você chegou aqui, Deus já estava falando através da oração, através do louvor, através de tudo aquilo que foi feito aqui. Então, irmãos, Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem, ou seja, você e eu, mesmo que a gente não perceba, mas Ele fala. Quantos querem ouvir Deus falar essa noite? Eu quero, irmãos, ouvir Deus falar essa noite. Então a primeira pergunta é: com quem eu devo me aconselhar, irmão? Com quem eu devo me aconselhar? Vamos lá para 2 Crônicas, irmãos. 2 Crônicas 18:4. 2 Crônicas 18:4 vai dizer assim: mas acrescentou, peço-te que primeiro busque o conselho do... Você vê, irmãos, que não é o conselho do pastor. Primeiro não é o conselho da pastora. Você vê que primeiro não é o conselho dos amigos. Primeiro, prioridade, busque primeiro os conselhos do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Não estou dizendo que você não tenha que se aconselhar com o pastor, com a pastora, ou com aquela pessoa que o querido e amado Espírito Santo vai direcionar você. Não é isso. Fecha parênteses. Porém, em primeiro lugar, você deve se aconselhar com o Senhor. E de que forma? Falando com Ele. Irmão, você tem separado um tempinho para falar com Ele? Você tem separado um tempinho para ouvir os conselhos dEle? Porque a verdade é que Deus fala, irmãos. Ora de uma forma, ora de outra. Então busque primeiro os conselhos do Senhor, e com certeza Ele vai te direcionar a falar com uma pessoa correta. Agora, com quem eu não devo me aconselhar? Com quem que eu não devo me aconselhar? Quem que não é legal eu buscar um conselho? Salmos, capítulo 1 e o versículo 1. Vamos lá, irmãos. Salmos capítulo 1 e o versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos... Agora observe aqui, irmãos, porque nós vamos encontrar 3 características. O texto diz: o conselho dos ímpios, não imita
a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. 3 características aqui. Quem é uma pessoa ímpia? A pessoa ímpia é aquela que não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê no Espírito Santo. É mais do que isso, ela não quer Deus, ela não quer Jesus, ela não quer o Espírito Santo. Esta classe de pessoas aqui, pense aí, essa classe de pessoas aqui, qual o conselho bom que ela pode dar para você? Pense. Agora o texto diz, irmãos, não imita a conduta dos pecadores. Pecadores aqui, irmãos, são pecadores que não se arrependem, porque a igreja Lagoinha é cheia de pecadores. A diferença, irmãos, é que nós nos arrependemos. A diferença é que a gente pede perdão para Jesus. A diferença é que a gente entende, irmãos, que nós somos pecadores. Então existe o pecador que não se arrepende, e existe o pecador que se arrepende. E eu creio, irmãos, que estou falando para uma igreja que se arrepende, que entende que peca até mesmo no pensar, quanto mais no falar. Então esses aqui, os pecadores, os que não se arrependem, me diga, qual o conselho legal que ele vai dar para você? O que é não imitar a conduta dos pecadores? É assim, ó, o pecador vai lá e mata, você vai lá e mata também, imitou ele. O pecador vai lá e adultera, você vai lá e adultera, não dá nada, você imitou ele. O pecador vai lá e não se arrepende, daí você imita ele, você não se arrepende também, porque não dá nada. E há quem diga, irmão, que o inferno está cheio de não dar nada. Então não imitar a conduta, não seguir a conduta dos pecadores. Mas tem um outro grupo. Não imita a conduta dos pecadores e também não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Aqueles que zombam, irmão, quando você vai orar para se alimentar. Aqueles que zombam porque você serve na mídia, você serve no Legacy, você serve no diaconato, você serve na intercessão. Aqueles que zombam quando você diz que você vem cultuar a Deus na Lagoinha. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam de Jesus, aqueles que escarnecem. Me diga, o que é que esse grupo de zombadores tem para oferecer para você? Nada. Agora, em contrapartida, irmãos, o texto não diz para você abandonar o ímpio, não diz para você abandonar o pecador, e não diz para você abandonar, largar a mão do zombador. Ao ímpio, aquele que não acredita em Deus, com o teu exemplo, com a tua vida, você mostra para ele que realmente Deus não existe, porque ele não acredita em Deus. Então diga para ele, realmente Deus não existe, porque para existir depende de tempo, espaço, matéria, e Deus, ele não existe porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, Ele está aqui, Ele é onipotente, Ele pode tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é Deus, Ele não existe, Ele é na tua vida. E é o pecador. Ora, a Bíblia diz que todos são pecadores, mas daí você mostra para ele Atos dos Apóstolos 3,19, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que você sinta o tempo de refrigério da presença do Senhor. Mostre a diferença. Não é o ímpio que te ganha, não é o pecador que não se arrepende que te ganha, não é o zombador que te ganha. Para o zombador, aquele que zomba quando você diz oh glória, quando você diz aleluia, quando de repente saem umas línguas estranhas, aquele que zomba, mostra para ele e diz: olha, agora de você não vai ser mais um zombador, você vai ser um adorador. Diz para ele, João 4, 23 e 24, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então não é o pecador que ganha você, não é o zombador que ganha você, não é o ímpio que ganha você, é você que ganha eles para Jesus. É você com o teu exemplo, é você. Agora, irmãos, nós vamos navegar um pouquinho no livro de Provérbios. O livro de Provérbios, irmãos, é top. Provérbios é um livro top, irmãos.
O contexto do livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria, irmãos, que oferece conselhos práticos para a vida. Então vamos lá em Provérbios capítulo 1, versículo 5, e veja que top, irmãos, como é maravilhoso, é top, irmão. Provérbios 1, 5, o sábio, quem, irmão? O sábio ouvirá e aumentará o seu conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então vamos lá, irmão. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Quem ouve, irmãos, e quem escuta são pessoas diferentes. Escutar, o que é escutar? É simplesmente você perceber os sons. É um processo passivo. Você escuta, popularmente falando, você escuta, a palavra ela entra num ouvido e sai em outro ouvido. Você escutou, está tudo bem, você escutou. Agora quem ouve é diferente, irmão. Quem ouve, ele presta atenção naquilo que está sendo dito, compreendendo o significado e a intenção por trás das palavras. É um processo ativo que envolve concentração. Então nós temos que entender que ouvir é diferente de escutar. E você viu o que o texto fala, irmão? Você viu o que o texto fala? O sábio, só o sábio ouvirá. O sábio ouve, o insensato não ouve. E o sábio ouve e o seu conhecimento aumenta. Ele não fica ali parado, estagnado. Ele ouve os conselhos. O sábio ouvirá e aumentará. E o entendido, irmãos, adquirirá sábios conselhos. Precisamos ser sábios e ouvir e não escutar, mas sim ouvir. Agora, irmãos, quando eu leio esse texto, nós entendemos que aqui ele vai enfatizar a importância de nós estarmos abertos a ouvir, não a escutar, mas abertos a ouvir e aprender com aqueles que têm experiência e sabedoria. Buscar conselhos de pessoas sábias pode nos ajudar a crescer em conhecimento e fé. Veja que eu disse que pode nos ajudar, eu não disse que vai, porque depende unicamente de você se aconselhar. Agora, se nós analisarmos Provérbios capítulo 12 e o versículo 15, vamos lá, Provérbios 12, 15, irmãos. Olha o que o texto diz: o caminho do insensato, porque aqui vai existir sempre um paralelo entre o sábio e o insensato. O caminho do insensato, a vida do insensato, ela é reta aos seus olhos, mas o que ouve, não o que escuta, o que ouve conselhos é sábio. Quem que é sábio, irmãos? Quem ouve conselhos. E com quem se aconselha primeiro? Com o Senhor. Agora olha que top, irmão. Quem ouve conselhos é sábio. Existe um ditado popular, irmãos, que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. Eu cresci ouvindo isso. Ainda bem, irmãos, que eu tenho a palavra do Senhor. Ainda bem que nós temos a palavra do Senhor para nos guiar. Porque ela diz, irmãos, ela diz: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que ouve conselhos é sábio. Como é que é a pessoa insensata, irmãos? Vamos ver. 2 grupos, insensatos e sábios. E aí reflita para você me dizer em que grupo você está. Na verdade você não precisa me dizer, mas você precisa se encontrar, você precisa saber qual grupo que você está. Os insensatos agem impulsivamente, sem considerar as consequências. Ele simplesmente age. Ele não quer saber, ele age, ele faz, está tudo bem. Não dá nada, é o popular, não dá nada. E o sábio age com discernimento, prevendo as consequências. Cada ação, uma reação. O insensato, ele tem visão limitada. Ele foca apenas no imediato, no já, no agora. Agora
Agora o sábio não. Ele vê o panorama completo, ele busca conhecimento e aprendizado. E de que forma que ele busca aprender e conhecer? Ouvindo bons conselhos, se aconselhando. O insensato busca prazeres imediatos, ignorando o futuro. Não dá nada, não dá nada, tá tudo bem, vamos viver hoje, amanhã não sei, não dá nada. Vamos gastar hoje, vamos fazer festa hoje, o que vale é hoje. E o sábio, ele busca resultados positivos a longo prazo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. A Bíblia também diz, irmão, que aquele que planta, se ele não cansar, se ele não desfalecer, ele vai colher. Mas tem que plantar. Então nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes nós podemos nos enganar com as nossas próprias opiniões. Agora, ouvir conselhos de pessoas sábias nos ajuda a ver a situação de forma mais clara e a tomar decisões mais sábias. Provérbios 19, 20. Esse aqui é top, irmão. Vamos bem devagar, porque esse aqui é top das galáxias. Provérbios 19, 20. O texto não diz escute os conselhos, ele diz ouça. Ouça o conselho e aceite-a. E agora, irmão, ninguém gosta de ser corrigido. Nós não gostamos, irmãos, de ser corrigido. A gente acha que está tudo bem, está tudo certo, que nós temos todas as respostas. Ninguém gosta de ouvir um não. Posso sair em tal lugar? Não. Pronto. Posso fazer tal coisa? Não. Pronto. Nos emburramos, ficamos bravos. Mas você e eu temos que entender que Deus, Ele diz não. Pode ser que o papai e a mamãe só digam sim, pode, sim, pode, sim, pode, sim, pode. Agora Deus não, Ele vai dizer não, não pode, não é certo, não é correto, não vá, não. E não é não. Perceba, irmão, que não tem meio termo. Ou é sim, sim, ou é não, não. O meio termo é a gente que gosta. É tipo assim, vamos na igreja hoje? Não sei. Ora, ou tu vai ou tu não vai. Como é que estava o almoço? Mais ou menos. Quem sabe? Quem sabe? Vamos participar do Legacy? Vamos orar com o pessoal da intercessão? Quem sabe? Deus nunca trabalha com meio termo, irmãos. O meio termo o homem infelizmente achou de alguma forma e usa. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. E eu e você temos que entender que Deus muitas vezes vai dizer não. Ouça o conselho, irmãos, e aceite, seja humilde, seja simples, aceite a correção, porque nós não sabemos tudo, para que você seja sábio nos seus últimos dias. Então aqui vai nos lembrar, irmãos, que aceitar conselhos e correções é crucial para o nosso crescimento espiritual e para o nosso crescimento pessoal. A sabedoria que nós adquirimos, irmãos, ouvindo conselhos, ela pode nos guiar em momentos difíceis, porque, queira ou não, teremos momentos difíceis, e é tão bom nós termos alguém para nos aconselhar. Ou é tão bom quando alguém vem falar com você e você tem uma palavra para aconselhar. Você tem que ter, irmão, você é crente, você tem que ter uma palavra para aconselhar. Você tem que ter, irmão. Você não pode dizer, vamos marcar uma consulta pastoral com o pastor. Irmão, não estou dizendo que você não possa consultar com o pastor Léo, o pastor Aline. Não estou dizendo isso. Mas você tem que ter uma palavra. Você é cristão, irmão. Você tem que ter uma palavra. Romanos capítulo 15, versículo 4. Mais top ainda. Eu amo a palavra, irmão. A Bíblia é top. Romanos 15, 4. Olha o que o texto diz. Pois tudo que foi escrito no passado, se referindo à Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para quê, irmão? Para nos ensinar. Não foi escrito para ficar lá na estante. Não foi escrito para ficar como um móvel decorativo. Não foi escrito para você colocar no carro como um adesivo. Não foi escrito para você mostrar que é crente. Daí no domingo você pega. No domingo você pega e vem para a igreja. Não, irmãos, a palavra de Deus ela foi
escrita para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do ânimo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aguenta firme aí, irmão. Provérbios 15, 22. Vai dar certo. Esse aqui eu vi no antigo Plugados, agora é Start, né? Esse aqui eu aprendi no Start, irmão. Provérbios 15, 22. Ó, os planos fracassam. Irmão, fracassa, às vezes não dá certo. Onde não há conselho. Percebe? Quando você acha que é o sabidão, quando eu acho que eu sou o sabidão, a probabilidade de nossos planos fracassarem é bem grande, porque a gente só quer, mas não consulta, não se aconselha. Os planos fracassam onde não há conselho, mas são bem-sucedidos onde há muitos conselheiros. Eu quero indicar 3 aqui para você, irmão. Muitos conselheiros. Eu quero indicar 3 pessoas. 3 pessoas para você se aconselhar. Quando você estiver passando por um problema, uma dificuldade, seja o que for, eu quero indicar 3 pessoas para você se aconselhar. A primeira, o Pai, Deus Criador dos céus e da terra. A segunda, o Filho, Jesus Cristo, meu e teu Salvador. A terceira, o Espírito Santo, meu e teu Consolador. O quarto, aí ele vai direcionar você. Quem sabe você fala com o pastor Léo, com a pastora Aline, com o seu líder de ministério. Que horas? Como é que eu faço para marcar um horário? Irmão, esse é 24 horas. Não tem hora, é só chamar. É só chamar o Pai, é só chamar o Filho, é só chamar o Espírito Santo. Se aconselhe, fale com Ele. Eu acho tremendo que as pessoas, elas querem uma consulta pastoral, mas elas não se aconselham com o pastor dos pastores. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você não tem que se aconselhar com o pastor Léo, com a pastora Aline. Vá lá, fale com eles. Mas depois de falar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, irmãos, então vai destacar a importância de buscar conselho de pessoas, porque isso pode fortalecer os nossos planos e as nossas decisões. Provérbios 20, 18. Provérbios 20, 18. Olhe lá. Os planos são estabelecidos por meio do conselho, irmão. Os planos dão certo. Provérbios 16, 1 vai dizer que do homem são os planos do coração, mas do Senhor é a resposta. E aqui, Provérbios 20, 18 vai dizer: os planos são estabelecidos por meio do conselho e se atente aqui, irmão, prudência. Com prudência se fazem a guerra. Que guerra? Que guerra? Irmão, enquanto você está aqui ouvindo, porque eu creio que você está ouvindo a palavra e não escutando, posso ouvir um amém? Glórias. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra, irmão, existe uma guerra espiritual, e funciona da seguinte forma, porque o texto diz: e com prudência se fazem a guerra. Ou seja, a guerra, irmão, é a tua carne contra o teu espírito. A tua carne, irmão, vai dizer não, só escute. O teu espírito, ouça. A tua carne vai dizer, vai dar vontade de levantar, de ir no banheiro. O teu espírito, não, fique se alimentando da palavra. A tua carne vai começar a te dar sono, vai abrir a boca, vai te dar vontade de se mexer, vai te dar vontade de fazer tantas coisas. O Espírito vai dizer para você, não. Mateus 4,4 diz que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se alimente essa noite em nome de Jesus. Então a guerra é a carne contra o Espírito. E o que é que você tem alimentado? Aquilo que você tem mais alimentado vai vencer essa guerra. Então seja vigilante, seja prudente, porque o texto diz que os planos são estabelecidos por meio do conselho. Então se aconselhe, agora com prudência se fazem a guerra.
Então a gente aprende, irmão, que a sabedoria e a prudência são essenciais em qualquer situação. Consultar pessoas, primeiro Pai, Filho, Espírito Santo, e depois aquele que você iria indicar para você. Consultar pessoas sábias nos ajudam a nos planejar melhor. Pessoas sábias, não insensatas. Elas nos ajudam a nós planejarmos melhor os nossos passos. Provérbios 24:6. Olhe lá, irmão. Provérbios 24:6. De novo, ó. Com prudência, pois com prudência você fará a guerra. E ó o detalhe, irmão. Pois com prudência você contra você mesmo. É a carne contra o espírito. É você. É você que vai ter que se posicionar. É você. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele precisa te guiar, te direcionar, te aconselhar. Agora, a carne, irmão, ela também grita. O Espírito Santo é educado, querido, comportado, amor. A carne grita, porque o pecado te chama, o pecado nos chama, ele nos atrai. A carne grita. Agora o Espírito Santo nos guia e nos aconselha. E aí nós temos que entender e compreender o que é que nós queremos. Busque conselhos de pessoas maduras. Busque se aconselhar, irmãos. Não seja precipitado. Deus com certeza vai indicar alguém para que você se aconselhe. A Bíblia diz, irmãos: pois com prudência você fará a guerra, e na multidão de conselheiros, Pai, Filho e Espírito Santo, depois aqueles a quem a multidão de conselheiros indicar para você. Pois com a multidão, ou na multidão de conselheiros, está a vitória. Para vencer, irmãos, é necessário ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Os melhores conselhos você vai conseguir aqui, pode ter certeza, irmão, através da Bíblia Sagrada. Aqui reforça a ideia, irmãos, de que a sabedoria coletiva ela é vital para o sucesso. Aconselhar-se com pessoas que compartilham da mesma fé pode, não diz que vai, mas pode nos levar a decisões mais acertadas. Você já precisou se aconselhar com alguém, irmão? Você já precisou aconselhar alguém? Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Esse aqui é top, irmão. Esse aqui é top demais. Olha lá. O contexto aqui do versículo, irmão, ele destaca a importância das relações interpessoais e do crescimento mútuo. Ou seja, nós nos relacionamos. Nós somos pessoas, nos relacionamos. Precisamos nos relacionar primeiro com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e depois precisamos nos relacionar com pessoas, irmãos. A mídia precisa se relacionar com Lagoinha Music, que precisa se relacionar com a intercessão, que precisa se relacionar com o Consolidação, que precisa se relacionar com o diaconato. Irmãos, nós somos uma igreja, uma família se relaciona. Ah, mas eu não gosto muito bem daquele lá. Mas, irmão, precisamos nos relacionar com pessoas. Precisamos. O significado, irmão, porque o texto diz que o ferro afia o ferro. Então aqui simboliza a força e a eficácia das interações humanas. Assim como o ferro é usado para afiar e moldar as pessoas também têm o poder de influenciar e melhorar umas às outras. Irmãos, nós estamos na época dos influencers. Então, assim como o ferro afia o ferro, assim como uma pessoa tem poder de moldar outra pessoa, seja uma boa influência para essa pessoa. Influencie ela a buscar Deus, a buscar Jesus, a buscar o Espírito Santo. Seja uma boa influência, porque as pessoas também têm o poder de influenciar e melhorar umas às outras. Veja, você também tem poder de influenciar e melhorar umas às outras. Você tem poder de influenciar e melhorar outras pessoas.
mas também tem o poder de piorar outras pessoas. A Bíblia diz lá em Coríntios, irmãos, 1 Coríntios 15:33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, assim como você tem poder de influenciar uma pessoa para o bem, existem pessoas que têm poder para te influenciar para o mal. E aí cabe a você escolher o qual conselho, ou os quais, melhor dizendo, conselhos você segue. Então, irmãos, a importância das relações conforme o texto nos ensina, porque a Bíblia diz, o versículo vai nos dizer, neste caso, que o convívio com outras pessoas é essencial. Veja, irmãos, conviver com outras pessoas é essencial para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Nós precisamos conviver, conversar, trocar experiências, perguntar como é que é, está precisando de alguma coisa, pode me ajudar, eu preciso te ajudar, pede ajuda, ou ajuda, chora junto, abraça. Relacionamento. A gente está na era da digital, né, irmão? É muito celular, é muito tablet, está tudo bem, mas se a gente não tomar cuidado, irmão, eu quero só que você pense, irmão, não precisa me dizer, me diga, quanto tempo você passa nas redes sociais? Não é que você não possa. E quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa com Jesus? Quanto tempo você passa com o Espírito Santo? Só pense. Tem gente que se aconselha, irmãos, com as séries, com as novelas, com os filmes. Tem gente que se aconselha com os horóscopos. Mas eu prefiro, irmãos, me aconselhar com a palavra de Deus, porque aqui é tudo que você e eu precisamos. Tudo que você e eu precisamos está aqui. Tudo está aqui, irmãos. O crescimento mútuo, porque a Bíblia diz que o homem afia o seu companheiro. Então, como é que é isso? Sugere aqui, irmãos, que as relações, elas são uma via de mão dupla. Ou seja, assim como nós podemos ajudar os outros também podem nos ajudar. Mas para isso nós precisamos pedir. Eu lembrei agora que o pastor Léo sempre fala, irmão, quando você tiver um probleminha, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir um conselho, você tem que falar. Porque eu não tenho bola de cristal, eu não sei da tua vida, eu não conheço, eu não sei qual é o teu problema. Se você não falar, se você não se expressar, o pastor Léo sempre diz que ele não tem bola de cristal. Então, fale, se aconselhe, busque se relacionar com pessoas e busque os melhores conselhos, porque eles estão disponíveis para mim e para você. Eles estão disponíveis, irmãos. É uma via de mão dupla. Assim como podemos ajudar os outros, também somos moldados por eles. Então a troca de ideias, irmãos, ela é fundamental para que nós possamos crescer e aprender uns com os outros. E agora eu estou quase terminando, diga glória a Deus. Pense aí, irmão, como estamos aproveitando os nossos relacionamentos? Como é que você tem aproveitado aí os teus relacionamentos? Com quem você tem se relacionado? Pense aí. Nós estamos cercados de pessoas que nos impulsionam para o bem? Você está cercado de pessoas que te impulsionam para o bem ou para o mal? Você está cercado de pessoas que te direcionam para o bem ou para o mal? Pense aí. Porque é bem importante nós avaliarmos, irmãos, as influências das nossas vidas. E nós precisamos buscar relacionamentos que nos edifiquem, que construa algo em mim, que construa algo em você. Então as interações com pessoas sábias, elas podem nos moldar, podem nos ajudar a crescer. O apoio mútuo e os conselhos podem nos fortalecer na fé e na vida. E não esqueça, irmãos, que Deus, Ele usa outras pessoas para nos guiar também. Qual é a conclusão de tudo isso? Se coloque em pé em nome de Jesus. A Lagoinha Music pode vir aqui para louvar o Senhor.
Qual é a conclusão em se aconselharmos? Por que se aconselhar? Qual é a conclusão disso? Provérbios, capítulo 13, e o versículo 20, vai nos dizer: quem anda com o sábio, então não é com o tolo e não é com o insensato, é com o sábio. Quem anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Traduzindo assim para a linguagem de hoje, ande com pessoas mais crentes que você, ande com pessoas que têm mais maturidade que você, seja humilde, se aconselhe com essas pessoas. Não é feio se aconselhar, não é feio pedir um conselho, não é feio pedir ajuda. Ande com pessoas mais crentes que você, para que essa pessoa te ajude a te conduzir, para que você sempre esteja no caminho do bem, sempre esteja no caminho de Deus, sempre esteja no caminho de Jesus e do Espírito Santo. Porque 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E agora? Com quem que você vai andar? Com os sábios ou com as más companhias? Você vai precisar decidir, irmãos, porque as tuas decisões, elas têm consequências eternas, e eterno é muito tempo. Que você possa sair daqui em nome de Jesus mais crente do que você chegou, que você possa sair daqui sabendo que você pode sim se aconselhar, você pode sim pedir ajuda, você pode sim pedir um conselho, você pode. Salmo 32:8, irmão, olha o que diz o texto: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu quem? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Eu aconselharei e cuidarei de você. Eu aconselharei e cuidarei de você. Eu aconselharei e cuidarei de você. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Quem sabe essa noite você precisa de um conselho, Ele está aqui para te aconselhar. Quem sabe essa noite você precisa de uma palavra, Ele está dando para você. Para fechar, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Agora preste atenção: e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O verdadeiro conselheiro está aqui para aconselhar você. Louve.